Minha saudação fraterna a todas e todos. Eu sou o diácono Cauê, aqui da Diocese de Campos, estado do Rio de Janeiro. E nós, nesse período eleitoral, dentro da nosso querido movimento Fé e Política, né, também do projeto Encantar a Política, nós então estamos com esta iniciativa de poder receber a todas e todos aqueles que a gente tiver condição de agenda, sem dúvida nenhuma, mas está um espaço aberto para todo mundo, até porque a igreja não possui candidatos, mas a igreja pode conhecer aqueles que então nos procuram, né? Nós não pedimos voto, mas nós abrimos o espaço para que a comunidade possa conhecer candidatas e candidatos. E cada um na sua liberdade vai escolher, mas a gente tem esse dever de poder acolher, dialogar, conhecer qualquer pessoa que disposta a trabalhar para o bem comum. E hoje, com alegria, estaremos recebendo, com a graça de Deus, o nosso querido irmão, o professor Décio Guimarães. Boa noite, professor Décio, tudo bem? Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, querido irmão Diácono Cauê. Muito feliz em estar aqui dialogando com vocês. Que bom, obrigado por nos procurar, aceitar nosso convite, né, de poder estar aqui conosco. Meu querido irmão, é um diálogo cordial, simples, e aí, assim, nós temos aí na rua já a propaganda do candidato, mas às vezes falta-nos a oportunidade de conhecer a pessoa, né? Quem é o professor Décio? Sua história de vida, fique à vontade. É quase que a melô do fofoqueiro, né? Aqui é como vai você? Eu preciso saber da sua vida, porque é inevitavelmente, né? A gente não pode separar o candidato da pessoa, né? São o mesmo. E gostaríamos de conhecê-lo, né? A sua história de vida. Eu costumo dizer que esse processo, as pessoas deveriam se apresentar para além das redes sociais. E que bom que a gente tem a oportunidade de falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória de vida, da nossa trajetória de luta. Pois então, Décio Nascimento Guimarães, 48 anos, católico, professor, pesquisador, pessoa com deficiência. Eu sou um homem cego. Me tornei pessoa cega na adolescência, ali entre 17 e 18 anos. Então, este ano estamos celebrando 30 anos de vida transformada, porque assim como o nosso querido escritor argentino, e também pessoa com deficiência cego, Jorge Luiz Borges, a cegueira, para mim, é um estilo de vida. E eu costumo dizer que é uma forma transformadora de ser e estar no mundo. A cegueira, a deficiência, para mim, simboliza, tem esse significado. Pois então, sou professor do Instituto Federal Fluminense há 5 anos e 6 meses. Sou doutor e mestre em cognição e linguagem. Atuo no Instituto Federal Fluminense como professor da área de educação nas licenciaturas. Atuo como coordenador adjunto e docente permanente do mestrado profissional em ensino e suas tecnologias. Naquela instituição tão querida, eu também fui coordenador da pós Lato Sensu em práticas educacionais e coordenador da licenciatura em educação física. Sou docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Cognição e Linguagem da nossa querida UENF. Atualmente eu tenho 13 orientações em curso, sendo 5 do mestrado e 8, ou melhor, 5 do doutorado e 8 do mestrado. Tenho uma trajetória de 27 anos de dedicação ao Poder Judiciário do Estado de Rio de Janeiro, como técnico de atividade judiciária.
Ali tive a oportunidade de atuar no núcleo da corregedoria, na direção do fórum, agente de capacitação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, instrutor da Escola de Administração Judiciária, quer dizer, atuando na formação de colegas servidores daquele Poder Judiciário, e tive a honra de, em 2020, receber daquele tribunal o colar do mérito judiciário, sendo um dos poucos servidores não magistrados a receber aquela comenda por notórios saberes jurídicos. Costumo dizer que na minha vida pública eu me dediquei ao movimento estudantil, ao movimento sindical. Eu fui delegado e dirigente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o nosso Sindijustiça. Tenho a alegria e a honra de ter sido membro por 12 anos da pastoral carcerária da nossa diocese, evangelizando nos presídios. Tive a honra de estar coordenador por 2 anos desta pastoral diocesana. Durante 6 anos estive coordenador do Ministério de Fé e Política da Diocese de Campos, que muito me honrou, aí numa parceria e num diálogo com o nosso querido irmão Nelinho. Tive a honra de ministrar no grupo de oração da nossa querida Igreja de Santo Amaro, lá no nosso querido distrito de Santo Amaro. Pois muito bem, falando um pouquinho da minha trajetória pública também, quer dizer, estive recentemente, a convite do presidente Lula, ocupando a diretoria de políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Ministério da Educação, aí o período de 23 a 24. Também, nesse período, fui conselheiro nacional dos direitos da pessoa com deficiência e membro titular do Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva. Quer dizer, tenho 30 anos de dedicação ao serviço público. Na Prefeitura de Campos, eu fui concursado pela Fundação Municipal da Infância e Juventude. Ali fiquei por 1 ano e 4 meses, deixei a Prefeitura porque fui aprovado em concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Paralelo ao tribunal, eu fui pedagogo orientador educacional, concursado também da Prefeitura Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Macaé, lá na Secretaria Municipal de Educação daquele município, e agora no Instituto Federal Fluminense. Então, o professor Décio sempre se dedicou ao serviço público. Vamos lá, sou pedagogo, tenho a honra de ter coordenado aí no movimento acadêmico-científico o GT15, Educação Especial, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a nossa ANPED, sendo a primeira pessoa com deficiência a ocupar esse grupo de trabalho na área de educação especial. Nessa mesma instituição, eu estive como membro da Comissão de Diversidade, Acessibilidade e Ações Afirmativas. A 41ª reunião nacional da ANPED ficou sobre minha responsabilidade a questão da acessibilidade daquele evento. Sou membro do Fórum Permanente de Direitos Humanos da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e sou uma pessoa feliz e que agradece a Deus todos os dias pelo dom da vida e pela oportunidade de servir a todas as pessoas. Penso que é um pouco disso, Cauê. Assim, ficamos muito felizes, assim, e estava aqui extasiado com todo o seu roteiro de vida, né? Sempre dedicado ao outro, né? Está dedicado
ao público é estar dedicado ao outro, né? Que é muito cristão, né? Ao bem comum, né? Ao bem comum. Ao bem comum, exatamente, né? Exatamente. Mas que é sempre chegar às pessoas, né? Perfeito. Meu querido irmão, me permita que nesse nosso diálogo eu terei que o tempo todo ficar falando, porque a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas muitas vezes mal intencionadas e possam querer perverter algo belíssimo de uma iniciativa belíssima. Dizer, olha, está favorecendo um ou outro. Veja, nós não estamos favorecendo ninguém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que também é candidato, é candidata. Esse espaço está aberto para todas e todos. A igreja não tem candidato, não tem candidata. A igreja não vai pedir voto para ninguém, mas a igreja tem o direito de poder conhecer as pessoas. E aí, seus membros ficarão livres para poder escolher aqueles e aquelas que acharem melhor. Então, quero deixar isso muito claro, até para depois não nos acusar, né, professor, de estarmos cometendo crime eleitoral. Não, senhor, a Igreja Católica não faz isso, não. A Igreja Católica, ela preza pela consciência e pela orientação, né, dos fiéis, para que sejam, de fato, pessoas cidadãs, né? Meu querido irmão, vamos falar um pouco de política. Me permita chover no molhado. Vamos embora. Nós temos um problema no Brasil, né, de modo geral, possamos assim dizer, uma confusão ainda, não me parece claro na cabeça do povo brasileiro, a própria questão da divisão dos poderes, né? Dos poderes, de entender que uma coisa é o poder executivo, outra coisa é o poder legislativo e outra coisa é o poder judiciário. Parece que as coisas ficam meio bagunçadas na cabeça do povo. E muitas vezes também bagunçada na própria cabeça dos candidatos. Sei que não é o seu caso, né? Mas me permita essa oportunidade para a gente dialogar e trocar uma ideia quanto a isso. Primeira coisa, poder executivo é o poder da administração, da gestão, e vereador e vereadora nenhuma tem essa perspectiva, até porque a função do legislativo é de, primeiro, não ser nem de situação e nem de oposição. É de ser do lado do povo, ao lado do povo, do lado do povo, e deve então legislar, fazer as leis e fiscalizar para ver se o executivo está cumprindo seu papel. Então, isso é o melhor dos mundos possíveis, mas há uma confusão. Às vezes tem candidato que está aí prometendo para o povo isso e aquilo, fazer isso e aquilo, que não é da competência do vereador e da vereadora, não é verdade? Então, o que o senhor pensa a respeito desta questão, né? Pois então, Diácono, você traz uma questão muito importante. É engraçado que às vezes as pessoas nos perguntam, mas quais serão as suas propostas? E as pessoas perguntam quais são as suas propostas, esperando pautas muito na dimensão do que é de atribuição do executivo. Então eu costumo dizer que um candidato a vereador, ele traz consigo compromissos, diretrizes para um mandato. Porque, vejam, e aí, trazendo e dialogando com o que você nos traz, por exemplo, nós precisamos ter um compromisso inegociável com o bem comum, a defesa à vida, a ética e a estética, com causas que sejam comuns a todas as pessoas. Porque, veja, você pode ter uma identificação com um bairro, com um distrito, com uma causa. Mas quando você se elege para a Câmara Municipal de Vereadores. Você vai legislar e você vai fiscalizar a coisa pública com e para todas as pessoas. E aí eu quero, afirmar o meu compromisso com o com e com o para. Porque quando a gente fica só na dimensão de fazer para a população, a gente
entrega à população leis, projetos de leis, ações, pronunciamentos, a partir daquilo que a gente acredita. Então é como, vamos dizer, e aqui hoje, 103 anos de Paulo Freire, 19 de setembro, então eu não tenho como dizer que o mandato tem que ser emancipatório. Então, e o mandato só é emancipatório quando você tem um gabinete aberto, com que o seu mandato traz as pautas construídas com a população. E isso é com escuta, diálogo, andança por todos os municípios. Você não tem que estar com o seu gabinete aberto às suas eleitoras e os seus eleitores, aos seus irmãos da sua igreja. Não. Nós precisamos ir um pouco além. Em geral, as pessoas falam assim: professor Décio, então a sua pauta é educação. Eu falei, sim, é educação, mas em diálogo com os demais direitos sociais. Até porque não existe uma relação de independência entre os direitos. Eu penso que os direitos sociais, eles exercem uma relação de interdependência que afirmam a justiça social e a dignidade humana. Eu, por exemplo, não tenho, nós professores, né, o Cauê, a gente não tem como defender o direito à educação de nossos estudantes só pensando no intramuros da escola. O transporte público precisa acontecer, os nossos estudantes precisam ter habitação, moradia digna, acessibilidade para chegarem até a escola, saúde, alimentação, trabalho para si e para os seus pais responsáveis, lazer, esporte, cultura e, sobretudo, o direito de ser e estar no mundo. Então perceba que vamos, independente de quem seja a prefeita ou o prefeito, nós estaremos vigilantes para cobrar não o que acreditamos tão somente, não só aquilo que defendemos, mas sermos radicais na defesa do bem comum, dos direitos humanos, da justiça social, da dignidade humana. E em numa relação de diálogo com o executivo e, quando necessário, estaremos buscando e batendo as portas do Ministério Público e até mesmo judicializando algumas questões, porque nós não podemos jamais nos omitir daquilo que a nossa população tem sofrido de violências dos seus direitos. Penso que é um pouco disso, espero ter respondido, meu irmão. Não, excelente, excelente. Eu acho que é esse caminho mesmo, né? Entender que o indivíduo, ele não é assexuado, a gente costuma dizer, né? Ele não é assexuado, ele tem as suas preferências, ele tem o seu norte, tem os seus ideais, mas quando ele assume cargo público, ele então é para todos e para todas. Isso. Não é? É para todos e para todas. Alguns princípios, né? E aí nesse diálogo também é uma oportunidade para poder apresentar, não é, a nossa questão aos candidatos, também daquilo que a igreja pensa, né? Que a gente chama do nosso direito de evangelizar o social, né? Até porque, meu querido irmão, entristece muito quando nós religiosos, que também somos cidadãos, nós também temos direitos políticos, nós também temos direitos a poder lutar e defender aquilo que então venhamos a pensar como sendo importante para o bem comum, né? Hoje muito me entristece as posições muito radicais, em que vai dizer assim: não, você é religioso, você não pode falar. Eu falei, olha, mas onde está então o princípio do Estado Democrático de Direito, que eu como cidadão também tenho direito? Vamos dialogar. Sem dúvida nenhuma, a igreja, ela nunca vai apresentar um projeto de lei ou vai defender alguma coisa que venha a obrigar as pessoas a professarem a fé que nós professamos. Jamais. Isso é ridículo, nunca vai acontecer uma coisa dessa. Mas nós temos o direito como cidadãos daquilo que então
entendemos como importantes para o bem comum, para toda a sociedade, da gente também poder defender e dialogar. Um desses princípios, né, da nossa amada doutrina social da Igreja diz respeito às temáticas, a dignidade da pessoa humana, né, toda pessoa, né, sobretudo na questão de direitos humanos, toda pessoa é digna, porque nós então entendemos, todos somos irmãos e irmãs, todos somos filhos e filhas de Deus, né? Então temos essa dignidade e nós, enquanto cidadãos e cidadãs que professamos uma fé, acreditamos nisso e defendemos isso, a dignidade da pessoa humana em todas as fases de sua vida. O princípio do bem comum, não é? O princípio da solidariedade, da subsidiariedade, da designação universal dos bens, porque o coletivo sempre vai estar acima do indivíduo, porque é viver para servir, né? E o trabalho e o direito dos trabalhadores. E sempre lembrando, na dúvida, devemos ficar sempre do lado da pessoa mais fraca, né? Sempre, sobretudo, e quem é o mais fraco? Os pobres, né? Oi? Tá me ouvindo? O som chegou? Isso. Sim, perfeito. Deu uma cortadinha nas últimas palavras do senhor, Diácono. Isso. É defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E, claro, na dúvida, sempre fica ao lado dos pobres. Fica ao lado dos mais fracos, né? Na dúvida, sempre com os mais fracos. Pois então, é muito importante o que o senhor traz. Eu costumo dizer que filhas e filhos de Deus são todas as pessoas, até aquelas que não se dão conta disso. E todas elas são destinatárias do nosso amor, da nossa solidariedade, da nossa doação. Porque, veja, eu me inspiro muito no apóstolo Paulo. E eu experimentei a cegueira da mesma forma que o apóstolo Paulo experimentou a sua conversão. Diante daquela luz que ofuscou os seus olhos, ele de joelho disse: Senhor, o que queres que eu faça? E é nesse sentido que há 30 anos eu tenho experimentado não o porquê da minha cegueira, mas o para quê da minha cegueira. Para que eu possa me despir das ilusões, das alegorias do mundo e ir ao encontro daquilo que as pessoas têm em sua essência. E é interessante também que o apóstolo Paulo nos traz uma outra afirmação que muito nos toca e muito nos representa. Viver para mim é Cristo. E viver para mim, e quando a gente diz viver para mim é Cristo, na verdade viver para mim é me entregar ao próximo, é me doar a vida em comunidade. E a comunidade é para além do que a gente imagina, é para além do nosso quintal, a nossa comunidade é para além da nossa casa, a nossa comunidade é para além da nossa paróquia, a nossa comunidade é para além do nosso grupo de oração, é para além da nossa diocese, é a nossa casa única, é a nossa terra. E nós precisamos zelar por todas as pessoas que dividem esta grande casa conosco. E assegurar a todas, como o senhor mesmo colocou, meu querido e caríssimo irmão, assegurar a todas elas uma vida digna. E uma vida digna é uma vida plena. É aquela vida, porque vejam, quando a gente fala numa vida plena, a gente não tem consideração, a gente não tem dimensão do que a gente está oferecendo. Porque, em geral, quando a gente se coloca a serviço das pessoas, a gente tende a doar para as pessoas aquilo que a gente está descartando, aquilo que a gente não precisa, quando na verdade é partir o pão. E eu me recordo que Dom Roberto Guimarães, nosso bispo emérito, estava à frente da nossa diocese ainda, quando eu ocupei a coordenação da pastoral carcerária, e eu me recordo que um dia eu disse para ele: Dom Roberto, não dá para levar a palavra sem antes assegurar o pão, sem antes assegurar condições de higiene,
condições de levar o saber, de levar aquelas pessoas um pouco da dignidade, preparar aqueles homens para o abrir de porta das unidades prisionais, para a sua tão sonhada liberdade. Então me parece, meu caríssimo irmão, que a gente, e há poucos dias, eu conversava até com uma irmã de uma outra denominação evangélica cristã, e dizia exatamente para ela da beleza, da profundidade da oração de São Francisco de Assis. O quanto ele traduziu para nós o anúncio do Cristo. Porque vejam, é muito profundo e ao mesmo tempo muito simples. E veja, a complexidade da boa nova que anunciamos, ela é para confundir os sábios e libertar os humildes. Porque perceba, diácono, que a gente às vezes se prende de um juridiquês, de um academicismo, e ao contrário da gente se aproximar das pessoas, todo esse conhecimento nos afasta. E o próprio Jesus nos diz que nós temos que ser como meninos. Engraçado que ontem, participando do congresso lá no Isicenza, falando um pouquinho da educação e da diversidade, e das contribuições da psicologia, eu trouxe o nosso amado Dom Bosco. Quando, durante o seu sonho, aos 9 anos, quando a nossa mãezinha Maria aparece para ele e diz: não é com pancadas, João. E esse não é com pancadas, João, que nós precisamos trazer para a vida, para a educação. Como isso é profundo para nós, educadoras e educadores, essa acolhida. Engraçado que essa vocação salesiana foi que me motivou optar como segunda graduação, fazer o curso de pedagogia. E Deus me deu um presente que a universidade marcou naquele ano, a colação de grau para 31 de janeiro. E você sabe bem o quanto o 31 de janeiro representa para nós salesianos. E uma outra questão, diácono, que é muito importante ainda nesse diálogo com Dom Bosco. Não foi acaso que eu escolhi como missão à frente de uma pastoral, dentro de uma pastoral, melhor dizendo, e para os presídios, que poucos conhecem. Uma das primeiras ações de Dom Bosco foi no interior dos presídios. Isso é uma dimensão muito interessante, porque é preciso pensar, quando a gente pensa na promoção humana, quando a gente pensa na dignidade humana, a gente fica muito naquele pescar no aquário. A gente fica muito naquela questão de quem está dentro da nossa igreja. A gente disputa para quem está, quem vai fazer a leitura, quem vai estar, vai estar no ofertório. Enfim, mas eu quero ver. Vamos aos humildes, vamos pensar na população em situação de rua, vamos pensar na população em situação de encarceramento, vamos pensar nos irmãos e irmãs que estão afundados no vício de drogas. Vamos nos indignar, porque, veja, ser político é ser profeta, é anunciar e denunciar, é anunciar a vida nova. E quando anunciamos vida nova, meu irmão, minha irmã, não tem caminho diferente de que anunciar e servir a todas as pessoas. E servir a todas as pessoas não é servir tão somente aquelas pessoas que estão dentro do nosso pequeno e egoísta quadrado. Servir ao próximo é olhar para todas as pessoas. E como diz Monsenhor Jonas, todas as pessoas são todas as pessoas. E quando Jesus disse, e aí eu me recordo também do nosso saudoso Padre Fonseca, meu irmão incansável na evangelização dentro dos presídios, redentorista, ele, certa vez, Dom Roberto Guimarães ministrando, e disse: agora, aquelas pessoas que estiverem devidamente preparadas
venham para a comunhão. Aí eu estava do lado de Dom Roberto Guimarães e de Padre Fonseca. Padre Fonseca falou assim: nosso Senhor veio para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E aí Dom Roberto riu, e Padre Fonseca, muito provocativo, ele dizia da importância da gente acolher a todas aquelas pessoas. E é um pouco disso que eu penso que nós, políticos, precisamos pensar. E veja, a política é destinada para todas as pessoas. A política está destinada ao bem comum. Bem comum é o bem de todas as pessoas. E não é para a gente pensar só naqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão dentro do nosso pequeno clubinho egoísta. E uma outra coisa, já para não me estender muito, quando a gente fala de direitos sociais, nós precisamos defender o serviço público, gratuito e de qualidade. Assim é na educação, assim é na saúde, assim é na assistência, mas sobretudo na educação, na saúde, no transporte público, na questão da... Veja, por quê? Às vezes, o profissional que exerce dupla jornada, ele acaba se dedicando mais ao serviço privado, até onde ele ganha menos. Mas não, eu vou dizer mais. Nós precisamos compreender de que não podemos admitir o lucro, a exploração no tocante aos direitos sociais. Por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, defendemos exatamente isso. Uma educação gratuita e de qualidade para todas as pessoas, transporte público e de qualidade para todas as pessoas, porque, veja, não existe aquela e aquele que utilize um transporte público que não precise. A gente escuta de estudantes, de idosos, de pessoas com deficiência, que esperam horas e horas e quando o ônibus vem não para. Então a melhor maneira da gente tornar o transporte público comum a todas as pessoas é que seja gratuito para todas as pessoas. Aí as pessoas dizem, mas eu posso pagar. Eu falei, você pode pagar, mas não usa, porque você pode pagar e anda de carro. Então eu penso que é um pouco disso. Desculpa se me estendi, Diácono. Não, imagina, tranquilo. Meu querido irmão, fechando aqui esse nosso diálogo, né, queria ler uma parte da Fratelli Tutti, do nosso querido Papa Francisco, da amizade social. Todos somos irmãos e irmãs. Na política, precisamos tirar uma coisa, é entender que o outro, ele pode ser meu adversário político, mas nunca inimigo, porque o inimigo é aquele que deve ser eliminado. Um adversário é apenas aquele que pensa diferente, eu vou dialogar com ele, não é? Os dois, no fundo, devem desejar o bem comum. Então tem um trecho muito interessante de umas perguntas provocadoras para a reflexão que eu queria depois o comentário do senhor, por favor. Ele diz no número 197 algumas perguntas para reflexão em que diz assim, vista dessa maneira, a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de disfarce da mídia. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser: para quê? Para onde estou realmente indo? Passado alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovam? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão: quanto amor coloquei no meu trabalho, em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais
construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? E nesse seu comentário, né, sobre essas indagações, sobretudo essas últimas, né, de um exame de consciência para o político, né, quero já deixar desde então, já as comentando, ao final poder se apresentar, né, seu número, não é isso? E para quem quiser poder optá-lo, né, tê-lo como opção de voto, se assim desejarem, né? E que a gente preza a nossa diocese, a toda a igreja, uma campanha limpa, honesta, para todos os candidatos e candidatas, sem violência, sem ataque, né? E que possa de fato a fraternidade reinar. Pois não? Pois então, Diácono, eu quero agradecer a oportunidade de refletir com o Papa Francisco. E é importante que, em geral, a gente pensa em deixar entregas muito no âmbito da matéria, fazer grandes edificações, calçar e asfaltar, fazer este ou aquele feito, mas de fato, o que devemos ter? E aí eu digo muito acerca da minha trajetória. Eu sempre me preocupei com o quem e para quem. Porque, na verdade, um representante, seja ele no âmbito do legislativo ou no âmbito do executivo, ele precisa compreender, primeiro, que ele está ali de passagem. Segundo, que ele é um semeador para que todas as pessoas colham. Você não pode ser um semeador para si mesmo. Então, você está ali para semear para todas as pessoas. Você está ali para guardar e cuidar e desenvolver o que é de todas as pessoas. Porque, lamentavelmente, o que é a representação que a maioria tem do público é o de ninguém. É o que está abandonado. É que eu posso fazer o que bem quiser. Não. O público é de todas as pessoas. E é desta forma que a gente precisa ter zelo e cuidar. E aí, quando a gente fala do legado, de quando queremos ser lembrados, eu diria que me orgulharia muito se eu pudesse exercer a minha vida pública e ser lembrado como alguém que esteve ao lado de todas as pessoas e com todas as pessoas lutou. Porque perceba, quando a gente põe a vaidade, o egoísmo, o individualismo à frente do comum, a gente sucumbe, a gente fracassa. Uma outra questão que é muito importante colocar, que nós precisamos, e aí veja, a nossa oposição jamais será às pessoas, e sim às ações de violência, de corrupção, de dano à coisa pública. Então, eu penso que é muito nesse sentido. E aí, quando a gente reflete com o Papa Francisco, eu não tenho como não me recordar de uma das falas primeiras dele em solo brasileiro, quando ele reproduz parte do texto de Atos, quando ele diz que ele não tem ouro nem prata, mas o que ele tinha de mais precioso, ele partilhava, que era o seu serviço. Então, observe que clareza é essa. E eu trago essa provocação justamente para falar do que nós
pessoas públicas precisamos entregar às pessoas, entregar à população, é o nosso serviço. Não é ouro nem prata. Nós não estamos aqui para... E aí isso eu trago, inclusive, Diácono, na minha campanha. Na minha campanha eu faço questão de levar aquilo que sou, de entregar e anunciar quem eu sou, de me colocar à escuta das pessoas. Me constrange muito fazer a mera entrega de um panfleto. Essa orientação, inclusive, que eu faço para as pessoas que colaboram comigo. Porque é prescritivo você entregar um panfleto. É uma violência você entregar um panfleto sem se apresentar, sem fazer uma escuta, sem ter um diálogo. De igual forma, o que me adianta, principalmente quando cuidamos da casa comum, a gente está fazendo carreatas, queimando combustível, poluindo, com buzinas e fogos, desorganizando as pessoas com autismo, por exemplo, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, congestionando o trânsito. O que adianta a gente impor às pessoas que colaboram com a gente condições indignas de trabalho, pessoas ficarem de sol, balançando exaustivamente bandeiras para quem? Isso é uma condição indigna de trabalho. Então é nesse sentido que eu quero agradecer a Diocese de Campos, a nosso amigo e pastor Dom Roberto Francisco, nosso bispo diocesano, por essa oportunidade. A você, Diácono Cauê, que tem colaborado muito para a nossa diocese em diferentes dimensões, exercendo o seu papel de profeta, de homem que se coloca à disposição do Cristo para servir a todas as pessoas. Porque a gente começou o diálogo, você dizendo que a gente não tem como separar a pessoa do trabalhador, da trabalhadora, do profissional, da pessoa religiosa. Não. Nós somos uma pessoa só. Então, vejam que eu tenho observado muita poluição, muito marketing e pouca conversa, pouco diálogo. E é nesse sentido que eu convido a vocês a conhecerem o nosso trabalho, a conhecerem os nossos frutos, porque o próprio Cristo nos diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, não olhem os meus panfletos, não olhem aquilo que eu posto nas redes sociais tão somente. Conheçam aquilo que eu fiz até aqui. Conheçam o legado de uma pessoa que tem 48 anos e que luta incansavelmente para que todas as pessoas tenham o direito de ser e estar. E é nesse sentido que o meu número, quer dizer, eu sou candidato a vereador, o meu número é um número bem significativo para mim. E para nós, pessoas com deficiência. Meu número é 13.146. Este número, gente, é o número da Lei Brasileira de Inclusão, é o número do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para afirmar o nosso direito de ser e estar no mundo. E aí fechando, esta é uma semana muito importante para nós. Nós começamos no domingo, celebrando o dia 15 de setembro, o Dia da Democracia. E o sábado próximo, dia 21, a gente vai fechar a semana celebrando o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. E eu convido a vocês a virem conosco, a lutar conosco. E nós, pessoas com deficiência, não queremos nada mais, nada menos do que aquilo que o Cristo, diante do cego de Jericó, perguntou: o que queres que eu faça? Jesus poderia simplesmente curar, devolver a visão àquele cego. E aquele cego disse: que eu veja. E aí Jesus o curou. Então que a gente, na defesa e na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, que a gente não faça nada para eles, e sim com eles. E diante de vocês, e diante do Cristo,
Quando ele me pergunta o que queres que eu faça, eu digo que todas as pessoas tenham vida digna, justiça social e possam viver para a comunhão plena. Muito obrigado, diácono. Muito obrigado mesmo, de coração. Deus nos abençoe sempre. Nós agradecemos, né, e quero deixar desde já o abraço fraterno e a bênção do nosso querido Bispo Diocesano Dom Roberto, que nos autorizou a fazer esse trabalho. Nós, à frente, né, do movimento Fé e Política, do projeto Encantar a Política, né, estamos aqui abertos e agradecemos, né, a sua participação. Então tá aí, meus irmãos e minhas irmãs, né? Novamente quero aqui nesse finalzinho dizer: você candidato, candidata, qualquer candidato e candidata, claro, tendo a gente condições de agenda, e os senhores e as senhoras também de agenda, estamos aqui abertos para acolher, para conhecer e apresentar. Repito, a igreja não tem candidato e candidata, mas a igreja, enquanto as pessoas que dela estão, têm o direito de poder ter a oportunidade de também, por outros canais, conhecer as pessoas de boa vontade, e que bom que cristãos e pessoas de boa vontade estão se colocando à disposição para trabalhar para o bem comum. Meu querido irmão, professor Décio Guimarães, agradecemos novamente, Deus abençoe, e que bom, vamos todos pedir a Deus para que a campanha, esse ano em todos os lugares do Brasil, seja uma campanha ética, honesta, correta, né, com os princípios da coletividade, e para que todos e todas tenham vida e vida em abundância. Deus abençoe. Muito obrigado. Gostaria de falar alguma coisa de despedida, final agora? Não, perfeito. Só dizer às pessoas que a gente lute para uma cidade melhor, para todos, para que a gente possa, de fato, dar a Campos dos Goytacazes e sua população a chance de uma vida melhor. E dizer a você: venha conhecer o nosso trabalho, as nossas propostas, as nossas diretrizes. Visite o nosso Instagram, Décio_Guimarães. E por certo, a maioria de vocês me conhecem e conhece o nosso trabalho para o bem comum. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e todas. Amém, Deus abençoe e que, né, tudo dê certo. Um abraço. Abraço.